Oi, pessoal, chegando aqui para mais um vídeo, aqui uma live com vocês. Hoje nós vamos falar sobre infidelidade recorrente. Olha só, deixa eu ver aqui. Quem manda a pergunta aqui é uma moça e ela diz o seguinte: Meire, eu adoro seus vídeos, eles me ajudam bastante, mas eu preciso de ajuda. Eu sou casada há 3 anos, ambos temos 20 anos de idade. No início do casamento nos separamos por motivos de viagem, a trabalho dele e que resultou em uma traição. Ele arrumou uma mulher 12 anos mais velha que ele e foi morar com ela. Isso na época do namoro, né? Bom, ele estava com ela, mas ele vivia me mandando mensagens e querendo voltar. Até que depois de 7 meses resolvemos e voltamos. Ele viajou agora para trabalhar e agora ele está em outro estado, já faz 9 meses que eles não se veem. E nesse período ela descobriu 4 traições dele. E quando ela vai perguntar para ele por que ele faz isso, a resposta é sempre a mesma. Ele diz que ele não sabe levar um casamento. Então, ele sempre coloca a culpa nessa nossa amiga aqui traída. Então, semana passada, ela diz assim, que ela descobriu 4 traições dele. Ela está destruída e acabada por dentro. Ela diz, já passamos por muitas coisas difíceis, eu sempre tento salvar o nosso casamento, eu sempre seguro as pontas de tudo. E ela diz, Meire, me ajuda, eu não sei mais o que fazer, eu amo muito ele, nós temos um sonho de sermos pais, mas como eu irei ter coragem devido a essas atitudes dele? Gente, manda aí. Ai, pois é. Ah, Regina, tudo bem? Nossa, quanto tempo! Que legal. Pois é, o tema é bem complexo mesmo, né? Então manda aí quem tiver sugestões aí que a gente pode falar para essa nossa amiga aqui, que é o seguinte, para quem está entrando agora aí, que acompanhar o assunto é a traição. Então, esse é uma moça muito novinha, de 20 anos, casou com outro rapazinho de 20 anos, e o tempo todo ele está traindo a menina, né? Então, ela tem um sonho de ficar com ele e de ter filhos, e aí ela fica frustrada porque o tempo todo ele está dando chifre nela. O que a gente responde para ela? Então, minha querida amiga, é o seguinte, como que a gente analisa o perfil psicológico de uma pessoa como essa, né? Então, a gente começa a perceber mais ou menos alguns traços de caráter da pessoa através dos comportamentos recorrentes que ela tem. Então, como é que a gente estabelece confiança numa pessoa? Através da repetição de comportamentos, isso se torna um padrão, e aí você vê se a pessoa é confiável ou não é confiável. Então, é aquela coisa, eu falo e faço, quer dizer, se não tem coerência entre aquilo que a pessoa fala, por exemplo, ele diz assim para você, olha, eu te amo, eu quero muito ficar com você, eu quero me casar com você e ter filhos, só que o comportamento que ele tem é o contrário. É um comportamento de falta de responsabilidade, é um comportamento de que não está nem aí com você. Então, imagina esse cara como um pai, né? Que suporte que ele pode te dar sendo um pai? Muito difícil, né? Então, através dessa análise, né, a gente começa a perceber que é um padrão. Ele já é assim, ele é muito novo, talvez mais para frente ele mude, talvez ele não vá mudar. E quando a gente fala em comportamento humano, é muito difícil a gente conseguir controlar aspectos de caráter da pessoa. Ou seja, existem alguns traços que não mudam. Algumas coisas mudam, mas tem coisa que você conhecendo a personalidade da pessoa é só nascendo de novo, sabe aquela coisa? Então é muito difícil a gente conseguir mudar algumas coisas. Então, você já conheceu essa pessoa por um tempo suficiente para você perceber que é um ponto fraco dessa pessoa. Ela não consegue ser fiel a você.
Aí você joga o teu pensamento lá para o futuro, minha amiga, e pensa, como é que você... Imagina agora, imagina que você fica grávida aí, não estava nos teus planos, mas você fica grávida. E aí, como é que você fica com uma pessoa que está pela metade com você? É uma pessoa que não consegue segurar os instintos. Gente, o que é o casamento, né? Olha só que interessante. Todos os relacionamentos amorosos, quem determina a relação sempre é a mulher. Porque olha só que interessante, outro dia eu ouvi um rabino falando assim, né? Por que existem tantas regras para os homens? Porque são eles que precisam de mais regras. As mulheres, elas, pela própria natureza, elas já têm algumas limitações e também ela já nasce com uma certa responsabilidade com relação à maternidade. Então, por exemplo, para uma mulher ter muitas relações sexuais, ser muito, sabe, ficar transando com todo mundo, é muito caro para a mulher. Porque se ela fica grávida, quem tem que pagar por tudo isso é a mulher. Ou seja, ela vai ter que carregar essa criança, essa gestação, até sei lá quando, né? Por muitos anos, até o filho ficar grande, você nunca deixa isso, né? E o homem, ele pode engravidar uma mulher e de repente desaparecer, né? Ele pode não fazer parte desse sustento, inclusive, né? Essa é a briga, inclusive, de muitas mulheres por aí. Então, quer dizer, uma transa errada pode custar a vida toda de uma mulher. Então é por essa razão que as mulheres, por uma certa intuição, inclusive por uma própria natureza, o que elas fazem? Elas se resguardam. E é a mulher que sempre vai dizer quando o casal vai transar, né? Então, quando eu estou pronta, é até bom que a gente eduque as nossas filhas para que elas tenham consciência de que quem manda na relação é a mulher. É ela que vai determinar. Vamos transar agora, não vamos transar, vamos casar agora, é agora que a gente vai ter filho. Normalmente é a mulher que faz isso. Só que nós mulheres muitas vezes esquecemos disso. E um casamento bacana é um casamento onde uma mulher consegue ensinar para um homem a justamente desenvolver esse amor, que é um amor que numa mulher ela já desenvolve de uma forma um pouquinho natural, até por conta da questão visceral, da ligação visceral entre a mulher e a criança. Então, 9 meses a criança está lá se desenvolvendo dentro da mãe. Aí a mãe ela já começa a criar aquele amor tal. A hora que nasce, toda mãe que realmente é mãe por vocação, ela sabe que quando ela olha nos olhos do seu filho, ela sabe que o que ele tem, se ele está bem, se ele não está bem, né? Os homens, eles não têm essa ligação visceral, por isso é muito mais difícil para um homem desenvolver um amor como esse. Por isso são raros os homens que realmente conseguem desenvolver isso. A gente vê, é difícil, né? Normalmente, quando o casal se separa, os filhos ficam com as mães, né? É difícil você ver um pai que luta pelo filho e fala, não, pode deixar aqui que eu vou tomar conta disso, porque o amor dele foi um amor desenvolvido de uma forma muito diferente do restante dos homens. A gente até olha para um homem desse e a gente fala assim, cara, que bacana, ele cresce assim no nosso juízo, né? Ele cresce no nosso julgamento porque a gente vê que esse cara, ele conseguiu desenvolver um amor superior, que é um amor muito parecido com uma mulher e um filho, né? Então, o papel de uma boa mulher, por isso que a gente fala assim, que atrás tem aquele lema que às vezes a pessoa acha que é machista, né? Que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Ela é verdade no sentido de que a mulher alicerça o lar. O lar, ele gira em torno da mulher. Então, se a gente vê aquelas famílias que são matriarcais, assim, é a avó que reúne a família. Então, almoço Dia das Mães, vai todo mundo em cima das mães. Olha, gente, até mãe é o segundo maior data de vendas que o varejo tem. Então, a gente só perde para o Natal.
Mas a segunda maior data de venda, onde todo mundo se supera aí, é Dia das Mães, porque as mães realmente são muito especiais. Não estou dizendo que os pais não sejam, mas a mãe, ela é muito, ela tem um impacto no nosso imaginário muito grande, muito importante. É por isso que a gente quer presentear nossa mãe, a gente quer fazer as coisas por nossa mãe, porque a ligação também do filho com a mãe, ele é visceral. E aí a mãe, ela é como a luz da casa, né? E ela agrega toda a família. E muitas famílias, quando a mãe morre, a família se desagrega, aí as pessoas já não se reúnem, os filhos brigam, e normalmente é a mãe que entra no meio da história quando os filhos brigam para fazer toda aquela coisa de, gente, vamos fazer as pazes, deixa para lá, é ela que junta e agrega todo mundo. Então essa é uma função do feminino. Então nós temos na nossa psique o lado masculino e o lado feminino. O que o lado feminino faz? Ele agrega, ele reúne, ele apazigua. Então é aquela coisa assim de coração de mãe que sempre cabe você ali dentro. Então você se sente, você se sente, sei lá, recebido e aceito e não rejeitado, né? Então, se nós mulheres, se a gente sabe desta função do feminino, que ele é muito importante para a família, a gente se empodera desse lugar. Então a palavra empoderamento, ela não é uma luta política. O empoderamento é você se empoderar, você se responsabilizar pelo espaço que você ocupa. Então, para quem está chegando aqui agora, a pergunta da nossa live de hoje é a pergunta de uma moça que tem 20 anos, é casada com um carinha de 20 anos também, o cara vive traindo ela, até onde eu li aqui a pergunta dela, o cara já traiu 8 vezes, foram as vezes que ela soube, né? Foram as outras que acho que ela não chegou ao conhecimento, né? E quando ela pergunta para esse cara por que ele se comporta dessa forma, ele diz assim que é porque ele não sabe levar um casamento, né? Então ela quer muito casar com ele, ela quer ter filhos com ele. Então ela pergunta como que eu vou ter coragem de casar com uma pessoa como essa? Então o que eu estou respondendo para essa menina é que ela tem que se empoderar do espaço de uma mulher que é dona de um lar. E ela tem que fazer a escolha. Quem escolhe o cara é ela. Então, ela vai ter que olhar para esse cara e falar assim: é esse tipo de cara que eu quero ter na minha família? É esse tipo de pai que eu quero ter para os meus filhos? Sabe? Ele não se adequa ao que ela quer. Então, eles já estão juntos há um tempo, ele já tem um histórico de traições. Dificilmente a gente consegue mudar o caráter de uma pessoa, né? Tem coisas, por exemplo, que é muito difícil mudar. Por exemplo, pessoas preguiçosas demais, pessoas que traem demais, porque são coisas que são muito fortes na pessoa. Então, por exemplo, o prazer sexual é uma coisa tão instintiva em algumas pessoas que o freio, tudo que freia o nosso comportamento, ele está nessa área, nessa região cerebral aqui, que é o lobo frontal, é ele que vai dizer assim, aqui que está a nossa força de vontade. Então, do nosso cérebro, essa parte aqui da frente é a parte que diz não, é aquela parte que diz para, se controla, tá? Isso funciona para comida, quando você vai fazer uma dieta, quando você vai trair alguém, né? Então, às vezes, você está numa situação e tal, você se vê envolvido naquela situação, e aí o teu corpo começa a reagir, você fala, meu Deus do céu, não vai dar para segurar. E a tua força de vontade, ela tem que ser muito grande para você segurar aquela situação e você não trair o teu parceiro. Então, gente, é por isso que eu falo que amor não é paixão. Tem gente que confunde amor com paixão também. A paixão é um estado mental de retardadice
de idiotice, e é verdade, porque a paixão, ela é puramente instintiva, ela domina a nossa capacidade de pensar, ela tira o nosso discernimento, e é por isso que é muito perigoso a gente casar com uma pessoa antes de 1 ano de relacionamento, porque a paixão, ela dura mais ou menos 1 ano, e depois desse período você vai começar a olhar a pessoa do jeito que ela é. O amor, ele é um estágio além da paixão, é um estágio onde você escolhe, o amor é uma escolha. A gente escolhe se a gente vai querer ou não amar aquela pessoa. Porque amor envolve sacrifícios. Amor sempre vai envolver sacrifícios. Quanto sacrifício você está disposto a pagar por este relacionamento? Então, o amor é a escolha que a gente faz a cada minuto. Por exemplo, cada vez que você suporta aquela raivinha quando você vê aquele sapato jogado pela casa, aquelas roupas amassadas, ou a cada vez que você está morrendo de fome, mas você prepara aquele prato para dar para o seu filho primeiro, antes de você, então você sacrifica um pouco da tua fome, você sacrifica do teu dinheiro para pagar uma escola melhor para o teu filho, você sacrifica do teu dinheiro para ajudar o teu marido financeiramente quando as coisas não estão bem no trabalho dele. Então o amor, ele exige esses sacrifícios em prol do relacionamento. Então, paixão não é amor. A gente confunde a paixão, que é aquele tesão que a gente tem pela pessoa, e acha que amor é isso. E quando o tesão acaba, ou quando aquela loucura acaba, a gente fica achando que o amor acabou. Ele não acabou. Às vezes o amor, ele nunca esteve lá. Né? Então o amor, ele tem a ver com essa escolha, com os sacrifícios que a gente faz. Então esse rapazinho de 20 anos que vive traindo essa moça, ele não a ama, porque ele não é capaz de fazer nenhum sacrifício em prol do relacionamento deles. Então é assim, se ele amasse essa moça de verdade, ele sacrificava o tesão dele, ele sacrificaria essa vontade, esse instinto dele, o momento de prazer em prol do relacionamento deles. E o cara não consegue fazer isso, né? O cara, ele transa mesmo. Então, ele não consegue sacrificar nem um pouquinho do prazer dele em prol do relacionamento deles. Então, minha amiga que manda essa pergunta, eu respondo para você o seguinte: olha, amiga, cai fora desse cara, tá? Cai fora dele. Tem vários outros homens bacanas por aí. E às vezes a gente fica focada naquilo que é ruim. Isso tem muito a ver com a nossa autoestima e nossa falta de empoderamento, da nossa falta de responsabilidade em assumir o lugar. Então, minha querida amiga, se você quer casar, se você quer ter um lar, você tem que querer e assumir, não ter medo de assumir a postura de rainha do lar. A rainha do lar é aquela que determina quais são os valores que vão imperar naquela família. Se o valor de honestidade é importante, se a fidelidade é importante, é você que vai ter que determinar isso. Você que vai ter que se comportar dessa forma e exigir da pessoa que vai viver com você. Quer dizer, você quer viver comigo? Então vai ser sob estas leis. E a mulher boa é a mulher que se empodera disso. Então, se você perceber, uma mulher boa é a mulher que tem firmeza nos seus valores. Então, se a gente olhar, por exemplo, Barack Obama e aquela mulher dele, você percebe que aquela mulher dele é uma mulher muito firme, ela é muito convicta nos seus valores. Então, ela perpetua isso, inclusive, na educação dos seus filhos. Mulher de personalidade fraca, personalidade fraca, não estou dizendo que aquelas mulheres que não dão peti, não. Personalidade fraca, eu estou dizendo pessoas que não têm valores muito firmes e ela não tem a firmeza na hora de colocar os seus valores. Essas mulheres que elas dançam a música dos outros o tempo todo, são mulheres que na hora de educar os filhos, ela também não consegue ser firme, porque ela tem medo
tem medo do não, ela tem medo da raiva dos filhos. Ela tem medo de falar assim, não, você não vai comer esse chocolate agora. Ela tem medo do quê? Do filho falar, ai, você é uma mãe chata, eu odeio você. Aí ela morre de medo, ela fala, ai, então tá bom, filho, então você pode comer esse chocolate, né? Então, assim, às vezes o moleque já tá uma bola, entendeu? Já tá perto com uma insulina altíssima, quase diabético, e não consegue dizer não para as comidinhas que o filho gosta, porque ela tem medo da raiva que vai gerar no filho. Então, essas são mães fracas, essas são mulheres fracas. Então, para a gente poder ter uma família bacana, filhos bacanas, a gente tem que se empoderar deste lugar, não ter medo dele. E não ter medo de dizer para homem nenhum, né? O que está valendo nesse relacionamento? Que tipo de cara eu aceito na minha vida? Que tipo de cara eu quero amar? Que tipo de cara vale a pena o sacrifício de deixar de fazer uma série de coisas para estar com esta pessoa? Quer dizer, se a outra pessoa, se a contrapartida não é capaz de fazer nenhum sacrifício por você, minha amiga, então você também não está ajudando esse cara a ser uma pessoa melhor, né? Então, o papel da mulher é justamente ajudar esse cara a lapidar o seu caráter a ponto de... Qual que é a natureza do homem? A natureza do homem é que ele possa... Ele não fica grávido, entendeu? Então, para ele é muito fácil transar com todo mundo. É legal para ele transar com todo mundo. É diferente. Você sabe que eu estudei parafilias. As parafilias são perversões sexuais. Então, as perversões sexuais são sadismo, masoquismo, voyeurismo, zoofilia, necrofilia. Necrofilia é transar com morto. Um monte de coisas assim, desvios, né? E normalmente os desvios eles são muito mais masculinos do que femininos. Até porque o homem tem mais curiosidade, ele pensa assim, tipo, como é que vai ser se eu enfiar meu pinto aqui? E se eu fizer assim? E se eu fizer assim? Então ele tem essa curiosidade, é natural, natural dos homens. Estou falando que todo mundo tem parafilia, tá? Mas, assim, talvez por essa curiosidade natural do homem, as parafilias ou as perversões sexuais, elas atingem muito mais o sexo masculino do que feminino, né? E então os homens eles têm mais essa natureza, né? Como é que eu vou dizer? Livre, né? Quando esse cara aceita casar e ter filhos, ele vai ter que abrir mão de todas as possibilidades que a curiosidade na cabeça dele alimenta todo o tempo. Por isso que é muito difícil para um homem casar, que ele fala assim, nossa, eu vou ter que viver só com essa daqui e vou ter que abrir mão de uma série de outras coisas. Mas essa mulher que está casando com esse cara, ela vai ter que mostrar para ele a grandeza que esse cara pode ter ao assumir esse relacionamento. Ele vai ter o caráter dele lapidado, ele vai aprender a ser mais honesto, ele vai aprender a amar os seus filhos, ele vai poder desenvolver essa capacidade de sacrifício que muitas mães têm de deixar de fazer coisas para elas, para oferecer para uma outra pessoa. E quem consegue fazer isso, mesmo pais, homens e mulheres, quando a gente consegue falar assim, cara, eu sacrifiquei tantas coisas em prol dos meus filhos, e não porque eu quero nada em troca, mas simplesmente porque o meu amor por eles é tão grande que eu sinto o maior prazer em fazer isso para os meus filhos. Olha o presente que uma mulher pode dar para um homem quando ela ensina esse cara a ser pai. Então, ela vai ajudar esse cara a lapidar esses traços, né, do caráter que nós mulheres também aprendemos com a maternidade. Esse foi um dos grandes ensinamentos que eu tive com a minha maternidade. Eu era muito mais egoísta, eu só pensava em mim, né? Eu era uma outra pessoa. A minha maternidade, o nascimento do meu filho realmente me tornou uma pessoa melhor. Eu tenho mais paciência com as outras pessoas, porque ele me desenvolve essa paciência,
né? Essa negociação, a capacidade de amar outras pessoas, a deixar de ser tão chata e crítica e julgar menos as outras pessoas, né? Então, os filhos ensinam isso para a gente, porque quando a gente olha para o nosso filho, a gente aceita esse filho do jeito que ele for, né? Quando todas as mães passam por isso, quando você está gestando uma criança, você pensa assim: será que essa criança vai ser normal? Será que ela vai nascer com algum problema? Será que ela vai ter 10 dedos? Ou ela vai ter mais? Ou ela vai ter menos, né? Chega um ponto que a gente pensa nisso e a gente fala assim: quer saber? Do jeito que vier, que venha, porque eu já amo essa criaturinha de tal forma que de qualquer jeito que vier, eu estou aceitando. Então a gente começa a ver que o nosso amor ele começa a se tornar mais e mais infinito, né? Maior, e a gente se surpreende com a capacidade que a gente tem de amar e a gente se surpreende muito mais com a capacidade que nós temos de nos sacrificarmos, ou seja, sabe aquele dia que você está lá ardendo em febre, doente, você ainda levanta para fazer comida para o teu filho, você ainda... Quando você está cansado de trabalhar e você fala, meu, ainda tenho que pagar a conta do meu filho, eu tenho que pagar a escola do meu filho, e aí você trabalha um pouco mais, e aí você consegue pagar mais um mês daquela escola caríssima, né? Então você faz aqueles sacrifícios pelo seu filho e você vê o quanto você ainda podia, né? Então ele te faz enxergar que você é uma pessoa melhor, né? Então, que você pode um pouquinho mais. Então, é muito bacana, né? Então, assim, quando a gente entende este posicionamento e essa responsabilidade que nós temos quando a gente monta, né, constrói a nossa família, então a gente começa a perceber também que não é com qualquer pessoa que a gente pode se unir, né? Porque dependendo do caráter dessa pessoa, ela vai trazer para você alguns problemas que às vezes você poderia passar sem isso, você entendeu? Então essa nossa amiga aí que mandou a pergunta para a nossa live de hoje, é uma menina de 20 anos que casou com um menino de 20 e o cara vive traindo ela, né? E ela está na dúvida de casar ou não com esse cara. E a gente está dizendo aqui, amiga, é o seguinte, olha, por isso que existe namoro. Namoro existe para você conhecer um pouquinho da personalidade dessa pessoa, conhecer a filosofia de vida dessa pessoa, conhecer os valores dela, para ver se combinam com o seu. Porque o casamento, ele tem que ter muito mais afinidade do que diferenças. Então, às vezes a gente fala assim, ah, não, os opostos se atraem. Não, amigo, não atrai nada. Os opostos, eles dão problemas. Então, você imagina a situação. Você é uma pessoa de valores mais tradicionais e você casa com um punk, né? Então, assim, os teus amigos, eles estão acostumados a se vestir de uma forma diferente, de uma forma específica, de ir em determinados restaurantes, de frequentar alguns lugares, e de repente você casa com uma pessoa que se veste de um jeito totalmente diferente, que pensa de uma forma totalmente diferente, que tem sonhos diferentes do seu e uma filosofia de vida que não tem nada a ver com você, que inclusive gosta de música que você odeia, né? Então, esses detalhes, eles vão só agravando conforme o casamento vai se estendendo. Então, tem gente, por exemplo, que se surpreende ao pensar assim, meu parceiro ou minha parceira ama música sertaneja e eu odeio, eu adoro música clássica. E aí eles começam, na hora do perrengue, tudo começa a irritar no outro, e aí você percebe que você casou não pelas afinidades, você casou, sei lá, para sair de casa, casou com outras motivações que não era o casamento em si, né? E no caso dessa moça, talvez ela esteja desesperada porque talvez ela esteja criando uma imagem na cabeça dela de casamento perfeito, e aí ela se apega a essa imagem e acha que é esse o cara. Quer dizer, se não for esse o cara, ela não vai conseguir casar com mais ninguém. Calma, né? Calma, porque existem outras pessoas. Peraí, Regi, deixa eu ler aqui.
Falta comprometimento também, é preciso estar inteiro nas relações. Isso, Regina, é isso mesmo. A entrega é muito importante, né? É importante que a gente se entregue ao relacionamento e que a outra pessoa também faça parte dela, porque, olha, gente que só ela oferece e o outro nunca dá, significa que você ou está com um narcisista aí, né? Ou você está com algum problema de autoestima. Regina mandou outra aqui, ó. Sim, namoro é importantíssimo para ver de fato como é a pessoa, porque não muda, é melhor cair fora. Isso mesmo, gente. Tem coisa que não vai mudar. Quem é casada aí, ó, Regina, você é casada há quantos anos, né? Tem coisa no seu relacionamento que não muda, não é verdade? E às vezes justamente a gente nem quer que mude, né? Porque às vezes aquele traço é um traço muito positivo e a gente não quer que mude, né? Então, a convivência, ela vai sempre ter isso, né? Vai ter traços ali que não vão mudar. E nesse caso, né, Regina, que esse cara aí, dessa menina que ela tá falando, é um traço recorrente. O cara trai o tempo todo. Então ele não vai mudar porque é uma fraqueza do caráter dele não conseguir suprimir o desejo sexual, o impulso sexual, e ele vai lá e ele vai transar com uma outra pessoa porque ele não consegue. Então, assim, não é às vezes nem premeditado que o cara faz isso, mas é porque o cara não consegue mesmo. Então, dependendo da situação, ele ficou sozinho com uma pessoa no escritório e de repente aquela conversa começou a ficar muito bacaninha ali para ele. Ele fala: Meu, não vai dar. Então, ele mesmo sabe, ele não vai conseguir, entendeu? Então, isso já é da pessoa, tá? Então, uma pessoa que já tem essa fraqueza, que te chateia, né? Porque tem gente, por exemplo, ó, por que eu estou falando? Tem traço que a gente consegue, tem coisa que a gente consegue segurar, por exemplo, instintos que a gente consegue segurar. Por exemplo, bebida alcoólica. Então, tem gente que consegue falar assim: não, hoje eu vou sair e não vou beber. Não vou beber uísque, não vou beber cerveja. E consegue se divertir de boa. Ele consegue segurar aquele negócio ali. Agora, ele não consegue segurar, por exemplo, comer doce, entendeu? Então tem coisa que a pessoa é fraca para aquilo, né? Não estou falando só de sexo, né? Agora, o cara aí é do sexo, cara, né? O cara, ele não segura nesse ponto aí. Angélica, minha amiga! Ela está dizendo aqui, ó, que valores parecidos são mais importantes do que alguns hábitos e preferência em comum. É verdade, minha amiga. E é tão difícil, né, amiga Angélica? Essa minha amiga, olha... Essa minha amiga aqui é uma excelente consultora de shoppings. Olha, ela é da área de marketing fantástica. Admiro muito, viu, Angélica, também seu trabalho. E é tão difícil, né, a gente conseguir pegar pessoas que pensam pelo menos de uma forma um pouquinho parecida com a gente. Não precisa ser igual, porque senão aí seria narcisista demais, né? A gente pegar uma pessoa que é muito igual a gente. E justamente são as diferenças que fazem com que a gente cresça também no nosso caráter, né? Hoje em dia, aliás, a nossa dificuldade nos relacionamentos é porque a gente não tolera nada que é diferente, né? Então, por quê? O tempo todo a gente tem que negociar um com o outro, né? E isso cansa. Né? Muitas vezes, eu quero ir ver tal filme e a pessoa quer ver outro. Eu quero comer tal comida e a pessoa gosta de outro, né? Então, é o tempo todo negociando, mas isso faz com que a gente vá desenvolvendo o quê? A nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa capacidade de acolher, inclusive, o defeito e as fraquezas da outra pessoa, né? Então, a gente é poder criar um ninho, que é a nossa família, em que a gente justamente possa fracassar ali também, né? Hoje, nós estamos vivendo numa sociedade onde a gente tem um ideal de pessoas que o tempo todo você tem que ser sucesso, né? Então, a pessoa tem que estar ganhando dinheiro o tempo todo, tem que ser um sucesso o tempo todo, e mesmo dentro de casa, a gente está ficando tão intolerante que a pessoa não consegue nem fracassar dentro de casa, né? Porque a cobrança é demais. Então, às vezes, nós mulheres também, a gente acaba cobrando, né, demais, exigindo demais dos homens, e quando eles fracassam socialmente, eles não conseguem ter esse acolhimento dentro de casa. Então, eu respondi alguns vídeos no meu canal também que falam sobre isso, né? Quando a mulher hoje, ela trabalha, e quando o homem fica desempregado e a mulher continua trabalhando,
ela às vezes desenvolve um ressentimento, uma raiva interna de que, puta, tá tudo em cima das minhas costas e esse vagabundo não tá fazendo nada em casa, né? Então, às vezes, inconscientemente, porque a gente tem uma imagem, né, de que o homem é o provedor da casa, a gente ainda está nesse processo de transição, e quando a gente não tem esse discernimento, né, essa consciência de que às vezes isso é uma crença da nossa cabeça, a gente não consegue dar suporte para esse ser humano que é a pessoa que a gente escolheu para viver. Então, os sacrifícios que a gente faz no relacionamento também incluem isso, né? É a hora que o outro está lá capengando, a gente se manter firme, ajudar essa pessoa a passar por aquela situação, ao invés de falar, pô, você é um fracassado mesmo, você também não escuta o que eu falo, né? Botar a pessoa mais para baixo, é a gente poder falar assim, meu, vamos lá, tamo junto, força aí, sabe? Dá essa força, essa força motivadora, né? Que nós mulheres somos excelentes para fazer isso. Mas às vezes a gente está tão estressado e tão preocupado com as contas que a gente também tem que para pagar, que às vezes a gente acha que um fracasso profissional do marido naquele momento é uma outra carga para nós. Então, às vezes a gente fica ressentida e a gente acaba atacando os homens emocionalmente. E os homens, eles emocionalmente são mais frágeis do que a mulher. Ou seja, às vezes, do que a mulher dentro do casamento, eu quero dizer, né? Então, às vezes, uma palavra que a gente fala ataca a autoestima da outra pessoa de um jeito muito forte, né? Então o cara já começa a ficar mais para baixo ainda e é muito difícil a gente depois fazer com que essa pessoa saia desse movimento, né, de areia movediça em que você vai caindo e caindo e caindo. Bom, então é isso, gente. Hoje nós falamos sobre essa infidelidade recorrente. A pergunta foi mandada aqui através do meu site, do www.meiricamia.com. Você pode entrar lá, mandar pergunta. Tem também um canal do YouTube, onde tem várias perguntas também que vocês podem tirar várias dúvidas e mandar também as perguntas por lá, porque a gente pega mesmo também. Tá? E mandem perguntas aqui também nos comentários aí, que esse vídeo depois ele fica aí no Facebook também. E aí você pode deixar aí nos comentários, que depois a gente comenta sobre outras questões também, né? Então, para finalizar o nosso raciocínio hoje, é o seguinte, a gente precisa pensar com a cabeça, né? A inteligência emocional é você controlar as emoções e você pensar, tomar decisões usando o seu intelecto, usando o seu discernimento e não só as emoções. Então, essa menina que quer continuar um relacionamento onde ela é machucada o tempo todo, onde o cara trai ela o tempo todo, em que a autoestima dela vai se degringolando cada vez que ela se vê desrespeitada, né? E ainda mesmo assim, ela querer estar com um cara que repetidamente transa com outra pessoa, sendo que no relacionamento eles acordaram que fidelidade era uma coisa importante. Então, minha amiga, esse cara já demonstrou que não é digno da sua confiança, ele não é digno do seu amor. Existem mais de 7 bilhões de pessoas neste planeta, minha amiga, pelo amor de Deus, né? Abre a janela e veja que a vida tem muito mais a oferecer. Sai dessa ideia de que esse cara é o homem da tua vida, ele não é. E eu não sei quantas outras traições você vai precisar passar e se machucar para você entender isso com a cabeça, tá bom? Então afasta um pouquinho os seus sentimentos nesse momento, faz uma análise bem fria sobre essa pessoa, se coloca como se você fosse uma outra pessoa, dando dica para você mesma, se você fosse uma prima sua, olhando e contando essa história na mente de outra pessoa, como é que essa pessoa falaria aí para você? Que dicas essa pessoa daria para você se você fosse uma outra pessoa contando essa história aí que você contou para gente, tá bom? Então é isso, meus amigos, obrigada aqui
pela participação, pela presença de vocês. Eu deixo aqui meu beijo e depois, essa semana ainda, eu consigo fazer mais uma live, que essa semana eu fiquei um tempinho sem, porque eu estava acabando a facu, gente. Um beijo para vocês e até mais. Tchau.